Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Creio que a maioria dos irmãos já encontrou. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um valo em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o valo, e ele encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava em derredor. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Um momento crucial, de grande destaque na vida do profeta Elias. Nós conhecemos a história do profeta Elias como aquele que chegou já desafiando toda a idolatria do povo, toda a conduta errônea, errada do povo. Ele já chega com veemência, contrariando, e este é um dos momentos que poderíamos chamar de um ápice do seu ministério, neste momento do desafio, grande desafio contra os profetas de Baal e de Azerá, ou Astarote. Pelo que dá para perceber aqui, o pessoal, os profetas, os 400 profetas de Azerá não apareceram. Parece que aqui essa disputa, esse momento foi com os profetas de Baal mesmo. Mas o desafio era para todos os profetas contrários. Nós conhecemos um pouquinho dessa história pelo que vamos aprendendo na escola dominical, nas pregações, na leitura bíblica, e sabemos que o povo de Israel estava vivendo um momento muito complicado, um momento difícil, um momento de apostasia, de um contexto de contrariedade à vontade do Senhor. Estavam sendo regidos, coordenados por um rei que é tido como o pior rei de Israel, o rei Acabe, que fazia as coisas erradas e estava guiando o povo também em direção ao erro, contra o Senhor. E é nesse contexto que Elias está sendo levantado pelo Senhor para contrariar, para tentar trazer este povo ao caminho da verdade. Se nós fôssemos comparar com a nossa situação atual, ao levantar os nossos olhos fora do nosso círculo eclesiástico, nós vemos que estamos também em um mundo envolto em idolatria, em pecados, em abominações, em toda sorte de contrariedade ao Senhor, toda sorte de erros, inclusive de fúria contra a pessoa bendita do Senhor. Nós estamos também em um contexto parecido com o do profeta Elias, mas vamos aprofundar um pouquinho. Elias estava aqui desafiando esses profetas em um contexto do povo israelita. Então era um contexto de pessoas que conheciam a Deus, que já haviam ouvido sobre as suas promessas. Então talvez você pode aplicar, aleluia,
Você pode aplicar também este texto, este contexto, ao povo cristão, ao povo que conhece a Deus, conhece seu mandamento, a sua palavra, mas pode que esteja se desviando, agindo de maneira errada. Então Elias estava profetizando para Israel, para um contexto do povo de Deus, e agora desafiando especificamente os profetas contrários. Na sua mente, Elias tinha a convicção de que ele estava sozinho. Tanto é que na sequência da leitura, lá no capítulo de número 19, quando ele tem aquele diálogo com Deus, no momento que ele estava depressivo em uma caverna, ele diz: só eu fiquei. E aí o Senhor revela para ele que haviam 7.000, aqueles que não haviam se dobrado, mas Elias tinha em sua mente que ele estava sozinho. Versículo de número 22, eu acho, alguns versículos anteriores ao que nós lemos, ele diz que estava sozinho contra aqueles profetas contrários, contra os 450 homens de Baal. Versículo 22, né? Ele disse: só eu fiquei por profeta do Senhor, os profetas de Baal são 450 homens. Então ele estava se sentindo sozinho, Deus estava com ele. Talvez nós, no contexto atual, em algumas situações, parece que estamos sozinhos, e se deixarmos o inimigo continuar lançando setas e pensamentos, parece que somos pequenos, somos fracos, mas nesta hora precisa, como Elias, se posicionar firme contra o inferno. Este é o modo que o cristão deve agir, deve se posicionar. Então Elias se posicionou, ele desafiou esses profetas para uma disputa. Vamos agora provar quem é o Deus verdadeiro, se é Baal ou se é o nosso Deus, o qual nós conhecemos. Chama eles para um contexto de adoração. Pelo local geográfico que ele escolhe, é bem provável que era um dos locais principais de adoração a Baal. Era a encosta de um monte que dava visão para o mar, era um lugar que parecia apropriado para a manifestação de Baal. Baal era tido como deus dos trovões, das forças da natureza, da fertilidade. Então Elias vai lá no ninho, onde eles tinham como local especial, e os desafia a uma prova com Deus. Não é pecado fazermos prova com Deus, mas precisamos também ser dirigidos para não fazermos provas de tolo. Elias fez uma prova com o Senhor diante de todo o povo. Depois de uma manhã de esforços, esses profetas, eles gritam, eles pulam. Em um dos comentários que eu estava lendo, dá a entender que eles tinham uma dança ritualística. Quando Elias diz: estão pulando ao redor, zomba deles porque eles estavam pulando. A dança ritualística deles era um estilo de pular e dançar meio torto. É mais ou menos como as pessoas que não servem a Deus vivem uma vida torta, uma vida sem base, uma vida sem firmeza. Mas só apenas uma observação: depois de uma manhã toda de tentativa, de esforço, de clamores, de gritos, de um culto pagão que aos nossos olhos cristãos parece uma aberração, Baal não se manifesta. Eles começam a se dilacerar, começam a tentar causar algum constrangimento a este Baal, que nós sabemos ser inexistente, e não aparece. O Deus do trovão, Deus dos raios, não consegue colocar fogo no holocausto, que era o desafio proposto por Elias. E eles vão até parte da tarde com essa tentativa, com esse esforço, e ainda assim não há resposta. Nós estamos rodeados de pessoas que estão buscando uma manifestação, algo extraordinário, e às vezes eles se dilaceram buscando isso, mas não haverá, porque é somente em Deus que há uma resposta para os problemas, somente no Deus verdadeiro que há saída para qualquer situação. Então nós precisamos nos posicionar como Elias. Deixa eu destacar pelo menos 4 ou 5 pontos aqui, bem simples, bem claros, bem explícitos, que Elias fez quando ele se posiciona para chegar o momento dele
clamar ao Deus verdadeiro. Depois que eles estão naquela bagunça, naquela situação pagã, se dilacerando, se cortando, não há manifestação, chega o momento de Elias. Versículo 30, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, como servos de Deus, nós precisamos também chamar a atenção daqueles que estão ao nosso redor. Elias chamou o povo para si. Ele já havia feito isso antes, quando ele propôs o desafio, mas agora, quando chega a hora da manifestação do Senhor, ele chama a atenção do povo. Não basta nós sermos cristãos dentro da nossa própria casa ou dentro dessas 4 paredes desse templo, sendo alimentados, sendo edificados, isso é maravilhoso, mas precisamos chamar a atenção daqueles que estão fora. Elias chamou o povo: chegai-vos a mim. É uma tarefa nossa como cristãos, como profetas do Senhor nesta terra, de chamarmos a atenção daqueles que estão ao redor, para que vejam a manifestação do Senhor, para que venham e conheçam quem é o Deus verdadeiro, para que se dobrem, se prostrem diante de Deus, porque Ele vai fazer milagres, porque Ele vai operar maravilhas. Elias chama a atenção desse povo, ele diz: chegai-vos a mim, prestem atenção no que vai acontecer agora. Paulo, eu vejo que talvez segue mais ou menos esta linha, quando ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós não vivemos um evangelho de transferir a responsabilidade, nós vivemos um evangelho de que nós vivemos e chamamos a atenção para que as pessoas sigam a Cristo através do nosso testemunho, da nossa conduta. Elias chamou o povo: chegai-vos a mim, chegai-vos. E o povo respondeu. Eles vieram até ele, se chegou a ele, responderam ao seu clamor. Claro que precisamos de estratégias, de sabedoria, de como chamar este povo para que venham ao Senhor, e o Senhor tem dado. Não é à toa que a igreja tem crescido, e especificamente aqui em Joinville, por 90 anos tem expandido, ganhado almas, porque o Senhor tem dado estratégias do alto, não apenas racionalmente humanas. São cruzadas, são campanhas evangelísticas, são congressos, são cultos, diversas estratégias o Senhor tem dado, e precisamos continuar ouvindo da sua parte essas estratégias para chamar o povo até o Senhor. Quando Elias chamou, o povo respondeu, se achegou a ele, então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Sublinhei isso aqui também: restaurar o altar. Talvez este seja o principal versículo que tenha chamado a minha atenção e vem falando ao meu coração e na minha mente por alguns dias. Restaurar o altar quebrado. Como nós precisamos fazer um resgate das nossas disciplinas cristãs na vida diária, no cotidiano. A restauração do altar da oração, lá na casa ou na igreja. A restauração do altar ao Senhor. Como é importante viver uma vida devocional sadia diante de Deus, não por aquilo que os outros vivem, mas pelo que nós conhecemos, a experiência que nós temos. O exemplo da arca, que passou pela casa de alguém que não valorizou e não fez nada por 20 anos, mas quando foi para a casa de Obed-edom, fez a diferença. Se nós restaurarmos o altar na nossa casa, vai fazer a diferença. O altar restaurado na igreja faz a diferença. No ministério eclesiástico, de um líder, de um pastor, de um obreiro, de um ministro do Senhor, o altar restaurado faz a diferença. Não podemos nos contentar ou nos conformar com um altar quebrado. Esteja sempre em contato com o Espírito Santo, pedindo: Senhor, aonde eu posso melhorar? Tem alguma coisinha que precisa ser arrumada no meu altar, na minha vida devocional, na minha conduta diária? Porque com o altar quebrado não há manifestação da glória do Senhor. Então a primeira coisa, depois de chamar a atenção, ele restaurou o altar, para que o Senhor pudesse se manifestar, um lugar onde há reverência, onde há santidade, onde as coisas sagradas não são vilipendiadas, não são desprezadas, onde o ambiente é sagrado. Como é maravilhoso chegar em um ambiente em que a presença do Senhor é real,
Às vezes a gente chega para uma consagração, para uma oração, e neste ambiente de culto já começa a sentir a presença do Senhor, porque é um ambiente sagrado, um ambiente restaurado, onde é valorizado a presença do Senhor. Restaurar o altar que estava quebrado. Eu não me aprofundei na simbologia dos elementos desta restauração do altar, não vou me arrogar a fazer qualquer conjectura, só o que está explícito mesmo: restaurar o altar. E aí, na sua vivência, na nossa vivência, nós pedimos que o Espírito Santo nos dirija para restaurarmos o altar. Ele trouxe as 12 pedras, simbolizando as tribos dos filhos de Jacó. Veja que aqui não são somente o reino do norte, mas fala as 12, né? O reino completo, os filhos de Jacó, talvez um símbolo de união. Edificou o altar no nome do Senhor, fez uma vala ao redor do altar. Isso demonstra a fé deste profeta. Ele não tinha dúvidas de que o milagre aconteceria. Ele não tinha dúvidas de que o Senhor agiria naquela situação. Tanto é que ele faz todo este processo onde escorre a água. Um comentarista disse que isso simbolizava uma separação que era necessária. Mas o que está claro aqui é que ele estava exercendo a sua fé. Encheu com 4 cântaros de água, ou seja, 4 cântaros de água, e encheu o altar 3 vezes, né? Derramou sobre o altar, primeira, segunda, terceira vez, até que estivesse totalmente molhado. Não podia haver qualquer desconfiança do povo que estava ao redor, que ninguém viesse acusar que alguma faísca, alguém tivesse botado fogo. Ele queria que Deus fosse provado por completo, que a prova do Senhor não houvesse contestação. Deus quer se manifestar de maneira clara. Nós não precisamos ficar ajustando e dando jeitinho para Deus agir, não. Se Ele vai agir por completo. O milagre é completo. Então Elias enche de água, derrama sobre as 4 partes do bezerro que ele havia dividido, ou as várias partes do bezerro que havia dividido, colocado sobre a lenha, os 4 cântaros que ele derramou de água. E o Senhor então vai se manifestar, mas antes ele se achega ao Senhor. Versículo de número 36, isso, 36, depois da oferta de manjares, né, que não era oferta de sangue, ele se achega ao Senhor para orar, se achegar ao Senhor para falar com sinceridade. Não muita pomposidade, não muita oratória, não muita sabedoria humana, mas uma oração sincera e com objetivos bem claros. Veja a oração do profeta. Ele diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Israel, manifeste hoje que Tu és Deus de Israel, que eu sou Teu servo e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. É bem claro a oração. Além dele demonstrar uma fé muito forte, muito grande, ele demonstra clareza na sua petição. Ele quer que o Senhor se manifeste, não para que ele seja considerado o maior dos profetas, não para que houvesse algum benefício próprio, mas justamente para defender a honra do próprio Deus. Olha aqui, manifeste para que o povo saiba que Tu és Deus em Israel, para que eles vejam agora com uma manifestação sobrenatural, mas física, que Tu és o Deus verdadeiro, e não tem para Baal, não tem para ninguém, Tu és Deus real e verdadeiro. Então, o que ele estava clamando ali não era por si mesmo, como às vezes nós erramos nas nossas orações, e nós queremos algo para engrandecer a nós mesmos, ou para engrandecer o nosso grupo. Não, Elias estava preocupado com a honra do próprio Senhor. Além de ele demonstrar grande fé, ele chega-se ao Senhor e ora com um propósito claro. Ore com sinceridade. O Senhor conhece a sinceridade do seu coração. Não são as tantas palavras lindas que nós podemos aprender, um vocabulário vasto, não, mas é a sinceridade do coração derramado na sua presença. À medida que vai ganhando comunhão, vai acrescentando ou aprofundando a comunhão com o Senhor,
O exemplo que a gente pode usar é de um matrimônio, um casal que conhece só pelo olhar, só pela maneira de falar uma palavra já sabe como está sentindo. Então nós vamos avançando em comunhão com o Senhor, Ele nos conhece por inteiro e nós começamos a entender a sua vontade. Elias reforça aqui que não estava fazendo nada sozinho. Ele diz: sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Como é importante nós estarmos na direção do Senhor e não fazermos coisa pela nossa própria cabeça humana, pela nossa própria razão humana, ou com as estratégias que o mundo apresenta por aí. Não, ele fez aquilo que o Senhor o estava instruindo. Então ele orou, ele se achegou ao Senhor e orou com confiança. E quando isso acontece, quando nós oramos com confiança, quando o altar está restaurado, quando nós temos esta fé, o Senhor responde. Glória a Deus. O Senhor tem respondido às tuas orações. Olha a resposta de Deus aqui, ó. Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e lambeu a água que estava ao redor. O Senhor recebeu a oração e o holocausto do profeta. E olha que não foi um fogo comum, não foi um fogo estranho, como de Nadab e Abiú, que tentaram apresentar fogo estranho. Não, foi um fogo especial, extraordinário. Porque um fogo de um raio, um fogo causado por uma faísca normal, não consumiria as pedras e o pó que estava ali ao redor e a água que estava ao redor. Era um fogo numa alta temperatura. Nós precisamos ter essa experiência deste fogo real nas nossas vidas. O sinal da aprovação do Senhor, o holocausto foi consumido. O sinal de que Deus estava respondendo e de que Deus é real e verdadeiro. Houve a manifestação imediata, consumiu o holocausto, caiu fogo do céu, consumiu a lenha, as pedras, o pó, a água. Um comentarista que eu li hoje à tarde, falava que cada um desses elementos também tinha simbologias, a lenha, a pedra, o pó. Mas vamos ficar só com o que está bem claro aqui, é que Deus respondeu, Deus recebeu o holocausto e manifestou a sua presença, manifestou a sua glória. E agora o ponto importante do versículo de número 39. Quando Deus responde, olha o que aconteceu na mente deste povo. Vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Irmão, qualquer manifestação que haja através da nossa vida, no ambiente que nós estivermos, nesta igreja, lá em casa, qualquer manifestação que seja para a glória de Deus. Eu e você nos reunimos aqui hoje para prestar culto a Ele. Se Ele operar um milagre ao sair desta porta, ou aqui dentro ainda, que glorifiquemos a Ele. Se Ele te usar lá no trabalho, numa visita, na rua, e acontecer um milagre, a glória é para Ele. No mundo que nós vivemos, em que nós precisamos nos autopromover, as redes sociais estão aí para isso, e ferramentas de marketing, etc. Isso vai contra essa cultura da autopromoção, porque Elias viu que todo o povo estava direcionando a glória para o Senhor, e esta era a reação, o objetivo que ele tinha, era este o desejo que ele tinha, que a glória fosse direcionada para o Senhor. Quando nós pararmos de nos preocupar com a reação para a nossa pessoa, para o nosso grupo, ou enfim, quando nós direcionarmos toda a glória para Ele, a atuação do Senhor será mais clara, mais visível, mais real. Glória a Deus. Depois que eles direcionam a glória para Deus, houve uma reação. Foram lá exterminar os profetas de Baal, mas isso nós vamos deixar para outro dia. Quero convidar você a ficar em pé. Nós logo temos que participar da ceia, mas eu quero orar junto com você nesta noite. Orar junto com você que entendeu nesta palavra que nós precisamos primeiro nos posicionar como servo de Deus, não aqui dentro da igreja, lá fora. Precisamos nos posicionar. Momento em que ideologias estão tomando conta, o cerco vai se apertando, precisamos nos posicionar. Momento em que a adoração a Deus está sendo desprezada,
o culto ao Senhor está sendo vilipendiado, os altares estão sendo deixados de lado. Nós precisamos, então, primeiro, nos posicionar. Segundo, restaurar o altar se estiver quebrado. Pede que o Espírito Santo ajude. O salmista, lá no Salmo 139, ele finaliza os versículos 23 e 24 dizendo: sonda-me, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Então, restaurar o altar quebrado. Terceiro, agir com fé, crer. Não uma oração monótona, não um negócio de que não vai dar certo, não, creia, com fé. Os discípulos, quando chegaram a determinado momento, eles disseram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Se sentiram em dificuldades. Precisamos agir com fé. Quarto, se achegar ao Senhor e orar com sinceridade, e então a resposta virá e Deus será exaltado nas nossas vidas. Vamos orar juntos? Eu não sei, não vou chamar ninguém à frente, mas aí no banco mesmo você pode orar e falar com Deus. Eu vou orar aqui no microfone. Senhor, na tua presença estamos. Pedimos que venha sondar a nossa mente, os lugares mais escondidos do nosso coração, da nossa psique. Tu sabes todas as coisas, aonde precisamos restaurar o altar, a vida devocional, a conduta diária, o que olhamos, o que pensamos, o que dizemos, estratégias que traçamos. Ó Senhor, Tu sondas e conheces. Leva-nos a um caminho perfeito, a um altar edificado em casa. Ajuda-nos a manter a disciplina diária, na oração, na devoção, na leitura bíblica, no culto doméstico. Que possamos ser agradáveis a Ti, Senhor. Que a nossa vida seja um culto de louvor ao Senhor. Dá-nos coragem para nos posicionarmos, Senhor, nesses momentos em que o inferno com seus asseclas estão espalhando tantas setas, tantas contrariedades, atacando desde a tenra infância até os adultos, anciãos, de tantas formas, de lados que nem às vezes percebemos. Nos ajuda, Senhor, desperta-nos para nos posicionarmos e não nos acovardarmos, não nos trancarmos somente num ambiente, ficarmos aqui alimentando, mas que possamos fazer a Tua vontade lá fora, aonde é mais necessário, aonde almas estão clamando, estão gemendo. Ajuda-nos a orar como convém, como a Tua palavra nos ensina, que Teu Espírito dirija as nossas orações. Dirige-nos, Senhor, para orar conforme a Tua vontade, para orar de acordo com o Teu querer e com sinceridade, e ver e sentir o efeito das nossas orações, sentir a conexão contigo, Senhor, a comunhão verdadeira contigo. Que não haja nada nem ninguém que atrapalhe a adoração deste crente, deste servo Teu, e que nós vejamos o Teu poder real em nosso meio, que nós vejamos a manifestação do fogo do Santo Espírito lá dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, ou naquela pessoa que se aproxima de nós durante o dia. Queremos ver milagres acontecendo conforme a Tua vontade, para que todos saibam que Tu és Deus e somente a Ti a glória, a honra, o louvor. És o Deus que nós servimos, és o Deus poderoso a quem nós nos prostramos e adoramos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença hoje aqui. Obrigado pelo que tens feito e que ainda has de realizar. Obrigado, Senhor, por tudo. Aleluia.